Oi, meu nome é Heloísa e eu vou apresentar a entrega 3 do trabalho de engenharia de software 1, que vai contemplar um pouquinho do refinamento dos casos de uso próprios do nosso jogo, referentes aos comentários e sugestões de melhoria do professor da defesa oral anterior. Além disso, eu vou comentar também sobre os algoritmos modelados e também sobre os diagramas de estado. Bom, eu vou começar falando então do refinamento de mover peça e também dos diagramas relacionados a ele que também são refinados. Bom, passando brevemente pela lógica do diagrama, basicamente as principais modificações relacionadas à entrega de agora é que tem mais detalhamento e também coisas que não estavam tão explícitas agora estão mais detalhadas e mais explicadas por meio de notas e também por meio de melhorias nos refinamentos das ações realizadas no mover peça. A principal modificação no diagrama principal é relacionado à questão de nomenclatura e também das notas aqui colocadas. Bom, sobre isso, a melhoria aqui relacionada é que dar passo. A principal dúvida anterior era em relação ao que seria dar passo. Além do refinamento, também tem uma nota explicando que a movimentação é feita posição a posição pela qual a peça vai passar, sendo um movimento unitário. Em seguida, também a gente vai ter a avaliação do fim do tabuleiro, que aqui também está explicado, que é avaliar se a peça está numa borda do tabuleiro, sendo a inicial ou a que vai alterar a direção para vem. Também relacionado a avaliar passos, modificamos para avaliar passos restantes, que após a tomada de peça, a gente vai verificar se a peça ela ainda tem passos. Então aqui verifica se o número de passos chegou a 0. E se chegou, aí vai voltar para cá, senão vai repetir esse looping aqui, como anteriormente. Os diagramas refinados em mover peça, começando por avaliar peça selecionada. Também havia algumas dúvidas em relação a esse diagrama. E, bom, a gente vai verificar se a peça é alinhada, ou seja, se a peça é da cor azul, porque as peças azuis são as peças do jogador local. Em seguida, verificando isso, se ela for uma peça aliada, eu vou verificar se a peça está em jogo. Ou seja, se a peça está dentro do tabuleiro, ela não pode estar no cabeçalho. Após isso, eu vou validar a peça se ela estiver em jogo e se ela for da cor azul. E daí eu vou sair. E se caso não, eu vou sair mesmo assim, porém vai ter uma notificação associada, como mostra aqui. Então, se a peça não for válida, eu vou notificar e daí eu vou sair. O próximo diagrama refinado é referente a dar passo. Em dar passo é uma lógica simples, porém a gente teve um cuidado em detalhar exatamente o que é ela. Eu vou verificar o sentido da peça. Aqui, verificar para onde a peça está indo. Eu vou verificar tanto a direção quanto o sentido. O sentido se é horizontal ou vertical. Isso também vai estar mais explicitado no diagrama de sequência. E depois eu vou verificar a direção, se ela está indo ou se ela vai voltando, de acordo com a lógica do jogo. E depois eu vou simplesmente mover uma casa, já que é um passo unitário. E aqui está dizendo que não há necessidade de verificar a casa nessa etapa, já que é apenas uma casa. Em seguida, eu vou decrementar o número de passos relacionados à peça. Agora, em relação a avaliar o fim de partida, eu vou partir para esse diagrama. Avaliação do fim de partida. A primeira coisa é verificar o fim do percurso. E aqui também a gente explica o que é o fim do percurso. O fim do percurso vai ser quando a peça ela vai estar na posição inicial, ou seja, de onde ela saiu, e a direção da peça é vem, ou seja, a peça ela já está voltando do percurso e já se considera que vai ser o fim do percurso. Bom,
Com isso verificado, ao fim do percurso, eu vou pegar essa peça, já que ela completou o movimento, e vou mover a peça para o cabeçalho para tirar ela do jogo e também contabilizar isso no cabeçalho do jogador. Isso vai ser feito através da cor, porque a cor azul sempre vai ser o jogador local. Bom, em seguida eu vou verificar as peças do cabeçalho, para que eu possa ver se tem a condição de vitória ou não. E aqui a gente já vai dizer, verifica se tem 4 peças aliadas no cabeçalho. Se houver essa condição, então quer dizer que eu posso validar ao fim da partida, já que o jogador local ele ganhou. E aqui vai ter a condição de peças suficientes, validando, saindo, se não, eu vou sair. E aqui também, se não for o fim do percurso, eu vou sair, porque só se trata de uma verificação. Bom, agora, partindo para o último diagrama refinado de mover peça, avaliar tomada de peça. Em avaliar tomada de peça, também houver algumas modificações. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se a posição que eu vou mover a minha peça, já que é um movimento unitário, se ela está ocupada. Porque se ela estiver ocupada, eu vou ter que fazer essa questão da tomada de peça. E aqui vai estar explicado se há uma peça adversária na mesma posição que eu vou estar movendo. Se a posição estiver ocupada, eu vou calcular a posição inicial dessa peça para que eu possa mover essa peça sobreposta para a posição inicial dela. A posição inicial dela não necessariamente vai ser a posição inicial do jogo. Isso vai estar mais detalhado na questão de modelagem, tanto em sequência, tanto de algoritmo. Ela pode ser tanto a borda que está indo como a borda que está voltando. Em seguida, vai ter a verificação do turno, porque vai diferenciar o caso do uso de mover peça e receber jogada, já que ambos vão ser usados nesses dois casos de uso. Então, verificando o turno, se for o meu turno, eu vou simplesmente definir o número de passos, que vai ser o seguinte, definir o número de passo para 1, por ser um caso de captura. Então, eu vou simplesmente pegar o número de passos e passar para 1 e voltar. Porque significa que após isso, eu só vou jogar a minha peça, uma posição para cima, relacionada à posição ocupada. E aí eu vou sair. E aqui, caso não seja o meu turno, eu vou simplesmente sair também. E aqui, se não estiver ocupada, eu também vou simplesmente sair. Bom, agora partindo para receber jogada. Primeira coisa que vai ser feita, eu vou verificar se tem a partida em andamento. E se ela estiver em andamento, eu vou identificar a posição de início e fim da jogada remota. Porque aqui eu estou recebendo uma jogada que vai conter a posição de início e a posição de fim. E aqui já está informando, informação recebida a partir da jogada efetuada. Em seguida, vai ter a questão de redefinir peças tomadas. Depois eu vou avaliar o fim do tabuleiro, que é a mesma questão da borda. Depois disso eu vou avaliar o fim de partida, que também já foi mencionado. E em seguida, independente de retornar fim ou não, eu vou atualizar a interface a partir da obtenção do estado do jogo e vou sair. Agora, em relação aos diagramas refinados nessa questão, que é tanto redefinir peças tomadas quanto avaliar fim de partida. Fim de partida já foi bem comentado, então eu vou me reter a redefinir peças tomadas. Aqui eu vou primeiro avaliar o número de passos para verificar se há um movimento. Em seguida, eu vou avaliar se houve uma tomada de peça. Eu vou subtrair o passo, eu vou verificar o fim do movimento, que seria se ainda há passos, e se sim, eu vou sair daqui, para em seguida avaliar o fim do tabuleiro. Avaliar o fim de partida é relacionado à mesma coisa que já foi explicado. Bom, agora finalizando os diagramas de atividade que vão ser comentados. Por conta da necessidade de melhoria e refinamento, restaurar estado inicial. A primeira coisa é verificar a partida em andamento. Se ela estiver em andamento, não há nada que eu possa fazer, eu vou sair. Se ela não estiver em andamento, então eu vou fazer os procedimentos de restauração do estado inicial, que vai ser pelo diagrama de restaurar peça-posição, que também foi refinado. Aqui, como o próprio nome diz, eu vou restaurar a peça
para a posição inicial dela. Então, a primeira coisa, eu vou verificar o ID da peça, porque o ID da peça contém a posição inicial. Então, usado na lógica de calcular a posição inicial. Em seguida, eu vou verificar a cor da peça, para que essas duas informações possam ser usadas no cálculo da posição inicial. E esse método aqui, ele vai ser refinado em modelagem de algoritmo. Após o cálculo da posição inicial, eu vou mover a peça para essa posição, eu vou verificar se existem peças restantes e, através desse looping, se houverem peças faltantes, para que elas possam ser restauradas para a posição inicial, eu vou refazer isso daqui, senão eu vou sair. Bom, partindo agora para o diagrama de sequência, começando também por mover peça, vai começar com um clique na peça, e aqui a gente já tem uma explicação do que vai retornar o método de mover peça, e vai ser a posição inicial, que vai ser recebida pelo clique peça, e a final, que vai ser calculada ao final do movimento, e também uma notificação, caso em algum momento a gente tenha alguma informação ou algum movimento inválido, por exemplo. Não necessariamente um movimento, mas um clique errado, algo que o jogador, o usuário fez de errado, e ele deve ser notificado para que ele possa repetir o movimento. Em seguida, partindo disso, o clique vai me dar um I e um J, e a partir desse I e desse J, no método do tabuleiro, eu vou receber uma posição. Em seguida, eu vou informar o turno do jogador local, porque aqui, se for o turno dele, então eu vou fazer um movimento, senão eu vou ter que sair. Então, a necessidade de informar o turno. Aqui, caso não seja o turno dele, ele vai retornar para o método, a notificação não é seu turno. E, ao final, vai mostrar essa notificação na tela, por meio do message box do Tkinter. Em seguida, eu vou obter a peça selecionada, partindo da posição. Em seguida, eu vou avaliar se essa peça selecionada ela vai ser válida ou não. Aqui não houveram muitas notificações, foram mais detalhamentos, mas aqui basicamente eu vou obter a cor. Se ela for azul, ela vai ser validada se a peça estiver em jogo. Se não, vai retornar que ela é do time adversário, e se não, vai retornar que ela está fora do tabuleiro. E aqui no caso vai ser informado se a peça está no tabuleiro ou não. Continuando, após isso, vai ter a questão dos passos. Eu vou, partindo na peça, eu vou pegar o atributo do valor dela, que é o número de passos originais. Obtendo isso, eu vou verificar se o passo é diferente de 0. Porque como é um valor unitário, em algum momento ele vai chegar a 0. Então, partindo desse número de passos, eu vou dar o passo, que eu vou receber um inteiro e a peça. E aqui também já está explicitado que vai decrementar os passos e vai retornar um novo valor de passos. Aqui, dando passo. A partir da peça e do número de passos, eu vou primeiro obter a cor, obter a direção, se ela está indo ou se ela está voltando, e partindo da posição atual, eu vou remover o ocupante. E aqui eu já estou falando que esses dois métodos são para obter a próxima posição da peça. Obtendo a posição atual a partir do método de obter posição relacionada à peça, já que cada peça tem a sua própria posição, eu vou remover esse ocupante da posição atual, que é a peça. Eu vou obter a coordenada da posição, achar a coordenada da posição no tabuleiro. Em seguida, eu vou calcular a nova posição, que foi refinada no diagrama de algoritmo, e eu vou alterar a posição para essa nova posição calculada. Depois, eu vou decrementar o número de passos, que é simplesmente remover um passo. E aqui eu vou retornar um novo valor de passos. Bom, após dar um passo, eu vou verificar se chegou à borda. Se chegou à borda, significa que eu estou no fim do tabuleiro. Logo, eu posso avaliar o fim da partida, que também foi refinado. Caso isso não aconteça, eu vou avaliar uma tomada de peça. Aqui, em fim de partida, a primeira coisa eu vou verificar o fim do percurso, que é verificar se a peça está na posição inicial, um dos elementos da coordenada vai ser 0, com a direção vem. Caso o fim do percurso seja verdadeiro, eu vou mover as peças para o cabeçalho, eu vou alterar a posição da peça, vou adicionar essa peça no cabeçalho. Aqui no caso eu vou alterar essa posição para a posição vazia, no caso, já que ela vai estar no cabeçalho. E eu vou verificar se existem peças suficientes, como através do método avaliar vitória, que foi refinado na modelagem de algoritmo. Em seguida, se for true, eu vou validar o fim da partida. E como é que eu vou fazer isso? A partir daqui, ó. O jogador habilitado vai se tornar vencedor e a partida em andamento vai receber false. Então, aqui eu vou alterar o atributo de vencedor do jogador local para true e vou alterar o estado da partida para false, partida em andamento false. Em relação ao avaliar vitória, que foi refinado na modelagem de algoritmo, aqui é o método refinado. Vai ter uma questão da variável de conte de peças azuis, porque como a gente está movendo uma peça e é necessariamente uma peça aliada, eu só preciso verificar o número de peças azuis. Então, partindo de um for do len de peças, eu vou verificar se a peça for azul, eu vou incrementar esse contador,
Eu vou voltar, quando isso for finalizado, eu vou verificar se o contador de peças azuis é maior ou igual a 4. Significa que é uma condição de vitória. Então, eu vou retornar true, senão eu vou retornar falso. Isso daqui lembrando que é tudo feito no cabeçalho do jogador. Caso não seja o fim da partida, então eu vou avaliar a tomada de peça. Na tomada de peça, eu vou primeiro verificar a posição ocupada, a partir da posição atual. Se for true, eu vou restaurar essa posição. E aqui está refinada essa questão. Eu vou obter o ID da peça, para verificar a posição inicial dela. Vou obter a cor. Eu vou, em seguida, alterar a posição da peça. Eu vou remover o ocupante dessa peça. Remover o ocupante da posição atual. E, em seguida, eu vou calcular a posição inicial para que essa peça possa retornar. E, a partir disso, eu vou obter a posição para essa nova peça. E aí, nessa nova posição inicial, eu vou definir a peça a ser restaurada como ocupante dessa nova posição, da posição inicial. E aqui tem a questão também da modelagem do algoritmo de calcular a posição inicial. Trazendo aqui a modelagem desse algoritmo, a primeira coisa é que eu vou obter a direção da peça. Antes tem uma declaração de variáveis, que vai ser um vetor de 2 relacionado à coordenada de cada peça, um x, um y, um objeto posição, uma direção e também um inteiro representando a borda de início. E aqui vai ser o cálculo relacionado à nova posição. Se a direção for vai, então eu vou considerar que a borda de início é 0. Se não for vem, eu vou considerar que a borda de início é 6, após obter a direção. Após isso, se a cor for azul, eu vou definir aqui como borda de início a coordenada 0, já que a cor azul a gente tem o movimento na vertical. Se for vermelho, que é na horizontal, então vai ser a coordenada 1, que aqui é relacionada à tupla de x e y. Em seguida, o x vai receber esse cálculo aqui, que é um mod de id menos 1 de 5. E aqui é a mesma coisa. Após isso, após o x receber esse valor, eu vou alterar a coordenada desse valor para mais 1. E aqui é a mesma coisa se a peça for vermelha. Após isso, a posição, eu vou obter a posição a partir dessa nova coordenada. E eu vou retornar a nova posição. E aqui também está explicando que no array de posição, busca a posição com essas coordenadas. Aqui, calcular nova posição, obtendo a partir da cor, da direção e de uma coordenada, que é um vetor 2, tanto relacionado a x e y, da posição. Aqui eu vou declarar uma variável de auxiliar de coordenada com 2 vetores. Aqui eu vou pegar o objeto da posição e a primeira coisa eu vou verificar se a cor é azul ou se a cor é vermelha, para ter essa questão de x ou de y, de linha ou de coluna, já que o movimento das peças azuis é na vertical e o movimento das peças vermelhas é na horizontal. Em seguida eu vou verificar se a direção é vai ou se é vem, para que eu possa fazer esse cálculo, porque se for vai, então eu vou incrementar 1, se for vem, eu vou decrementar, já que está voltando. E aqui é a mesma coisa para esse caso, só mudando o sentido. Após isso, eu vou obter a nova posição a partir das coordenadas calculadas e vou retornar essa posição. Após a obtenção da nova posição, eu vou obter essa posição partindo da peça selecionada e vou definir o ocupante dessa nova posição com a peça que eu selecionei aqui na nova posição. Após isso, após a finalização de todo esse movimento, eu vou inverter o turno, para sinalizar que acabou o meu turno. E se não houver nenhuma notificação, eu vou obter o estado do jogo, que são as informações do tabuleiro,
Aqui eu vou obter as informações da peça e em seguida eu vou atualizar a interface com essas questões. E também foi refinado na modelagem de algoritmo. Bom, passando brevemente por esses métodos, porque eles não são propriamente da lógica do jogo, mas o método de obter estado do jogo, ele vai basicamente, primeiramente, percorrer o tabuleiro para obter as informações das posições, tanto o seu ocupante como a coordenada. Após isso, vai obter as informações de cada peça por meio do método de serializar peça, que também foi refinado. Antes também teve a declaração de algumas variáveis auxiliares, como tabuleiro, linha de tabuleiro, para que se pudesse percorrer ele. Também um dicionário de posição das informações da posição. Também um auxiliar de peça. Um auxiliar que são listas para as peças do jogador e as peças do jogador remoto para que pudesse ser passado para a interface. Aqui vai ter a serialização e a obtenção das informações das peças do jogador local e também do jogador remoto. E por fim, eu vou verificar se for o turno do jogador local, eu vou obter o ID dele, se não, eu vou obter o ID do jogador remoto, para que eu possa criar esse dicionário do estado do jogo e passar ele para a interface. Aqui em serializar peças é basicamente obter a informação de cada informação da peça, a cor, a direção, o valor e a posição e também o ID. E aqui eu vou formar um dicionário com essas posições e vou retornar essa informação por estado do jogo. Após isso, eu vou passar todas as informações para atualizar a interface. Aqui eu vou primeiro, partindo de uma lógica de atualização de interface, pelo método config, que é específico para frames e labels do Tkinter, eu vou primeiro formar todo o meu tabuleiro em board view, com a posição de cada tabuleiro certinho. Posteriormente, partindo da posição de cada jogador, eu vou colocar a peça de acordo com as informações obtidas em estado do jogo. Aqui peça azul para o jogador remoto. Aqui peça vermelha para o... Perdão, aqui é o jogador local e aqui é o jogador remoto. E posteriormente a isso eu vou sair. Aqui bem resumida essa questão da explicação do método de atualizar a interface. Por fim, ao mover peça, após essa questão de atualização da interface, eu vou enviar a jogada, que vai ser um dicionário, que é o dicionário contendo as posições iniciais e finais da peça selecionada. Bom, aqui a primeira coisa eu vou receber a jogada, posição de início e posição de final, garantindo que a partida esteja em andamento. Eu vou redefinir as peças tomadas, caso houve alguma peça tomada. Posteriormente, em fim de tabuleiro, na borda, se acontecer, eu vou avaliar o fim da partida, que também já foi mostrado o refinamento. E após isso, eu vou simplesmente fazer o procedimento de atualização da interface. Aqui, redefinir peças tomadas, basicamente a maior alteração relacionada à entrega anterior é a questão do refinamento da avaliação do número de passos após essa questão das peças tomadas, que foi feita na modelagem de algoritmo. Se o número de passos for diferente de 0, eu vou ter a questão de avaliar a tomada de peça, que aqui já foi explicado como é feito a questão do cálculo da nova posição relacionado à peça tomada. E aqui eu vou decrementar o número de passos após avaliar o número de passos. E essa questão é feita aqui. Aqui o número de passos necessários de cada jogador, recebendo a posição de início e a posição de final. Eu vou, primeiro, partindo dessa tupla, pegar a posição de início, pegar a posição de fim. Aqui declarando a variável de início e de fim. Após isso eu vou subtrair uma com a outra. E eu vou retornar esse número para redefinir peças tomadas.
E após isso, verificando que é diferente de 0, eu vou realizar essa lógica aqui e vou sair. E aqui eu vou simplesmente prosseguir e atualizar a interface, como já comentado. Bom, partindo agora para a última parte do refinamento dos casos de uso da lógica do jogo, relacionado também às críticas da entrega 2, restaurar estado inicial, diagrama de sequência. Começando pela opção do menu, aqui eu vou chamar um método de restaurar estado inicial para o tabuleiro, garantindo que a partida não está em andamento. Eu vou restaurar as peças, e também essa questão foi refinada em modelagem de algoritmo, e eu vou resetar a lista de peças do cabeçalho. Aqui não se teve necessidade do refinamento, porque seria simplesmente, como o próprio nome está dizendo, fazer o reset dessa lista e tirar todas as peças dessa lista. Em seguida, após isso, eu vou atualizar a interface com a obtenção dessas informações obtidas aqui. Trazendo o refinamento do restaurar peças posições, aqui a gente vai ter a declaração de algumas variáveis, auxiliar da peça, auxiliar da posição, auxiliar da cor e auxiliar do ID da peça. Bom, partindo em um for das peças, explicando resumidamente, eu vou obter a peça, vou obter, a partir dessa peça, vou obter a posição. Se a posição for diferente de 0, ou seja, se ela não estiver no cabeçalho, porque há um caso para se ela estiver, ela vai retornar para cá. Eu vou definir o ocupante dessa posição para a peça. O auxiliar da cor vai ser a cor da peça, do auxiliar aqui. Em seguida, o ID vai ser também o ID dessa peça. E aqui, o auxiliar da posição vai receber o cálculo da posição inicial para que ela possa retornar para a borda. Então, aqui também já foi refinado em modelagem de algoritmo essa parte do cálculo da posição inicial. Após isso, eu vou pegar essa posição e vou definir o ocupante, que vai ser toda essa questão do auxiliar da peça que foi definida aqui em cima. Após isso, eu vou alterar a posição desse auxiliar da peça para a posição obtida aqui em cima e vou retornar e vou fazer isso para todas as peças. E aqui também, caso ela esteja no cabeçalho, eu vou simplesmente obter o ID dela. Bom, agora partindo para os diagramas de estado, começando pelo diagrama do jogador. O primeiro estado do jogador é o estado iniciado após a sua instanciação, que não há nome definido, a lista de peças é nula, o turno é false, o ID é nulo e o vencedor é false. Em seguida vai ter a inicialização com nome, e aqui a gente passa para o estado com nome. Ou seja, o nome vai ser diferente de nada, mas as peças ainda vão ser vazias, o turno vai ser false, o ID vai ser diferente de nulo agora, e o vencedor ainda vai ser false. Aqui vai ter a definição das peças do jogador, então ele vai passar para com peças. Então agora a lista de peças vai ser diferente de vazio. Em seguida, a partir do método de definição de quem inicia a partida, ele vai passar tanto para o estado seu turno, tanto para o nó de seu turno, a depender desse método. Se for para não seu turno, ele vai passar para o estado, para o subestado de não seu turno, de não vencedor. E aqui o vencedor é false, o ID vai ser diferente de nulo, o turno vai ser false, e aqui também as peças não vão ser mais vazias e o nome também já vai estar definido. E aqui vai ter essa questão de inverter o turno conforme as jogadas. E quando for o turno dele, vai passar para o estado de seu turno, ainda como não vencedor. Caso seja o vencedor, ele vai passar para o subestado de vencedor. Aqui no caso vai mudar e vai se passar para true. E ao final da partida, eu vou resetar o jogador, ele vai voltar para o estado com nome e aqui as peças vão ser redefinidas. Voltando aqui, caso seja o turno dele, ele só vai passar para cá, porque o ID do jogador que inicia vai ser igual ao ID do jogador local. Outra questão também é, após essa questão do vencedor, garantido que a partida não está em andamento, também vai ter a questão
do jogador que estiver no estado de não vencedor, ele também vai ser resetado para voltar para cá, para iniciar uma nova partida, porém com essa garantia de que a partida ela não está em andamento. Bom, agora o diagrama de estado do tabuleiro. Ele vai começar um tabuleiro fora de ordem, ou seja, as peças não vão estar inicializadas, ou caso esteja partindo de por exemplo, de um abandono do oponente, as peças vão estar espalhadas pelo tabuleiro, então elas precisam também ser organizadas e inicializadas. Então aqui as peças são espalhadas ou não inicializadas. E esse daqui é um subestado de um grande estado de nó de partida em andamento e aqui de partida em andamento, que são os estados principais relacionados ao tabuleiro. Com a inicialização das peças por esse método, o tabuleiro vai passar para o estado do tabuleiro pronto para a partida, as peças elas vão estar nas posições iniciais. Em seguida, com o iniciar partida, que é o método do tabuleiro, se o ID do jogador que inicia, definido pelo método, definir de quem inicia, vai ser o jogador local que vai começar. Então, vai passar para esperando o movimento local. Aqui esperando o clique do jogador local. Ele vai dar um clique, se a posição for inválida, vai voltar para cá. Se não, se a posição for válida, ele vai verificar se é questão de finalizado ou não finalizado. Se não for finalizado, ele vai esperar uma jogada do jogador remoto. Recebendo a jogada, ele vai passar para cá, vai verificar se está finalizado ou se não está finalizado, para voltar para um movimento local ou para passar para o estado de finalizado. E aqui também pode ser o caso do jogador remoto iniciar, então vai passar diretamente para o estado de esperar o jogador remoto. Após ele estar finalizado, pode tanto restaurar o estado inicial pelo clique do menu, voltando diretamente para o tabuleiro pronto para a partida, porque aqui já é garantido essa questão das peças estarem nas posições iniciais. Ou eu posso iniciar uma partida e aqui vai ter o tabuleiro fora de ordem, partindo para a questão de início, que aqui dentro vai ter um próprio método para inicializar essas peças no tabuleiro. E também pode ter o caso de que, se eu estiver esperando o jogador remoto e ele abandonar a partida, eu vou receber uma notificação de abandono. E aqui eu vou passar para o estado de abandono pelo oponente, que eu só posso iniciar a partida e vai voltar para esse estado de tabuleiro fora de ordem. Bom, com isso eu encerro a apresentação.